Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje vamos iniciar mais uma aula da Sala Abraão Digital, um trabalho feito pela Escola Dominical do Setor 3 da Lapa. Meus queridos, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, cujo título é o seguinte: A Natureza da Igreja. O texto áureo se encontra ali em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Já a verdade prática diz que, conhecendo a Igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A nossa leitura bíblica, irmãos, está lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, a 1ª Epístola, no capítulo 12, versos 12 a 27. Nós não vamos ler para tomarmos tempo. E a nossa lição, ela apresenta 3 objetivos principais. Objetivo número 1, destacar a natureza bíblica da Igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Objetivo 2, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da Igreja. E o objetivo número 3, elencar a unidade da Igreja como aspecto central que revela sua identidade cristã neste mundo. Então, esses são os 3 objetivos. Para nós, professores, o subsídio aqui pedagógico, ele vai orientar que nós consultemos um bom dicionário teológico que expõe essa definição de igreja para os alunos. No caso aqui, irmãos, é pertinente que nós usemos também a nossa declaração de fé, porque lá nós temos a definição de igreja de acordo com as crenças das Assembleias de Deus. E utilizemos também bons materiais teológicos. Para esta aula, em particular, os irmãos já conhecem, eu utilizei a excelente Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, uma enciclopédia compilada por Walter Elwell, da editora Vida Nova. Ok? Meus queridos, para começar nossa aula, então, nós devemos realmente trabalhar os conceitos com os nossos alunos, desde os conceitos mais básicos de igreja, como aquela reunião dos santos através da história, dos remidos e lavados que creram em Jesus e seguiram os seus ensinamentos, como também as definições mais técnicas, como, por exemplo, as definições do grego e hebraico, ok? Os irmãos sabem que no grego igreja vem da palavra eclésia, ou eclesia, e do hebraico da palavra kahal, ok? E também existem aí algumas variações no próprio idioma hebraico que nós podemos falar mais adiante. O que nós orientamos, queridos? Que o professor inicie a sua aula sempre com perguntas geradoras, sempre com questões disparadoras, para ter uma ideia, uma noção do que os alunos sabem sobre o assunto, mas também para começar a habituar os alunos com os assuntos, deixá-los mais à vontade para participar da aula e para aprender, ok? Os irmãos podem perguntar, o que é a igreja? Né? O que é uma igreja? Os irmãos podem perguntar, o que torna uma igreja verdadeira? Quais são as características da igreja verdadeira? Ou ainda, os irmãos podem questionar, o que é a igreja cristã? O que torna uma igreja cristã? Ok? Os irmãos ainda podem questionar, qual a diferença de uma igreja cristã para uma igreja não cristã? Ou ainda, qual a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa? Ok? Existem várias perguntas geradoras que com certeza os irmãos irão aí elaborar conforme preparam a sua aula. Muito bem, o tópico 1 vai falar da natureza da igreja na sua dimensão confessional, e nós temos aqui as definições de igreja. A primeira definição que nós queremos abordar é aquela que é utilizada ali, a palavra eclésia, que é utilizada ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é também utilizada em vários outros momentos no Novo Testamento, mas Atos capítulo 13, verso 1, que diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Essa palavra igreja, havia na igreja de Antioquia, é a palavra eclésia, que significa o quê? Cidadãos chamados para fora de seus lares, para um lugar público, ok? Uma reunião,
a reunião de um povo em um local específico. Pode significar ainda a reunião dos israelitas, a Assembleia de Israel, ok? Mas no sentido religioso significa especialmente a Assembleia, a reunião dos cristãos que se juntam em um lugar para adorar, ok? Então essas aí são as definições de eclésia. Também significa, no limite do termo, a totalidade dos cristãos espalhados pelo espaço e pelo tempo, aquela definição mais teológica clássica da igreja, os cristãos ao longo da história. Já no hebraico, meus queridos, é interessante nós usarmos o texto de Números, capítulo 20. Lá em Números, capítulo 20, é interessante porque nós temos duas palavras diferentes para falar da congregação de Israel, da congregação do povo. Números 20, no verso 1, vai falar assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. Essa palavra aí, congregação, vem do hebraico, só que não é kahal, é a palavra yedá. Yedá, que significa povo reunido, congregação, assembleia, ok? É uma palavra mais simples pelos dicionários hebraicos que nós temos. Já no verso de número 4, o texto diz assim, Números 24. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Esta palavra do verso 4, congregação do Senhor, é a palavra kahal, que significa, entre outras coisas, assembleia, companhia, congregação, convocação, ajuntamento, que pode significar uma variação de kahal, é nifal, que significa reunião por razões religiosas, e assim por diante. A palavra kahal pode ser no sentido positivo, como no verso 4 aqui, a congregação do Senhor, mas também pode ser num sentido negativo. A mesma palavra kahal se repete no verso 2 de Números, quando diz assim: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés. Essa palavra ajuntaram também é a palavra kahal, só que em um sentido negativo. Agora não é a congregação do Senhor, do verso 4. Agora é um ajuntamento que se levantou contra o profeta de Deus, contra Moisés. E aí nós temos essa palavra kahal em um sentido diferente, em um sentido de reunião, grupo, ajuntamento. Eles formaram um grupo contra alguém, ok? Quanto no verso 4, eles formaram uma congregação que pertencia a Deus. Então nós temos aí essas definições do grego e do hebraico. Eu considero importante os irmãos terem isso em mente, essa variação. Meus queridos, a nossa lição, basicamente, vai explorar aqui as definições de igreja e a natureza da igreja. Nós podemos salientar que a igreja ela é fundamentada na palavra de Deus, ou seja, aqui nós temos o aspecto confessional da igreja. A igreja ela confessa algo, ela professa algo. O que ela professa? O que ela confessa? Em primeiro lugar, ela confessa Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E como a igreja confessa Cristo? Através daquilo que está exposto, explícito na palavra de Deus. Portanto, a igreja também confessa a palavra de Deus, a inspiração bíblica. A igreja defende, professa, ela afirma e reafirma que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é um livro inspirado por Deus e é a única regra de fé e prática para o povo cristão. Ok? Então a igreja ela tem esse aspecto confessional. Ela é centrada na veracidade da palavra de Deus e na pessoa histórica e divina de Jesus Cristo, como, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, enviado à Terra para nos salvar, Salvador, e também como o próprio Verbo encarnado, que veio nos salvar, nos ensinar a palavra viva de Deus, manifesta aos homens. A igreja defende Cristo como a pedra angular, como a família de Deus. A igreja é a família de Deus, que defende Cristo como essa pedra angular. É o que está exposto lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, aos Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, que diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O que é a família de Deus aqui, irmãos? A igreja. É uma das analogias, é uma das figuras da igreja, a família de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem eram os apóstolos e profetas, queridos? Os autores bíblicos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja defende ser família de Deus e ter Cristo como a pedra fundamental, a pedra angular, no qual, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O edifício bem ajustado é a igreja de Deus, somos nós como igreja, como corpo de Cristo. Cresce para santuário. Olha só que interessante, irmãos, o próprio texto já mostra a diferença da igreja visível e invisível. Na época do Novo Testamento dos Apóstolos, o que era o santuário? Era o templo em Jerusalém, um local físico, geográfico, limitado. Mas Paulo está dizendo aqui que nós crescemos como um edifício bem ajustado, como santuário do Senhor. Ou seja, a igreja é a reunião dos crentes ao redor de todos os tempos e lugares. No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito, para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos o santuário de Deus. Nós, os crentes reunidos em comunidade, em comunhão, em irmandade, para adorar ao Senhor, nós, como igreja, como povo, somos o santuário de Deus, não mais o templo em Jerusalém. A verdadeira igreja, diz a lição, se fundamenta na palavra de Deus e na doutrina bíblica, ok? E também nós podemos salientar que a verdadeira igreja ela não se fundamenta em profetas, em revelações, em textos, em narrativas extra-bíblicas, ok? Por isso, nós temos meios de diferenciar a igreja verdadeira da igreja falsa. E um desses meios, um desses norteadores é que a igreja verdadeira ela confessa a palavra de Deus somente. Não confessa outros livros, outros escritos como tendo a mesma autoridade que a palavra de Deus. Não confessa outros profetas não bíblicos como tendo o mesmo peso de autoridade, de regulamentação para o povo do que a palavra de Deus, ok? Sempre que um povo coloca algo no mesmo nível da palavra de Deus, este povo está cometendo heresia. É uma das marcas de uma igreja falsa, elencar profetas novos, textos novos, livros sagrados novos, ok? Mas nós lemos, queridos, que a igreja é a habitação do Espírito Santo, a habitação de Deus. O Espírito Santo tem um papel importante na igreja. Que papel é esse? O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo capacita os crentes e o Espírito Santo dirige e governa a igreja. O Espírito Santo habita na igreja. Nós vemos lá isto relatado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, os versos 16 e 17. Olha que interessante, irmãos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Para quem Paulo estava falando, irmãos? Para a igreja em Corinto. E ele fala, vós sois o santuário de Deus. Paulo dá um sentido coletivo para a igreja como habitação do Espírito. Então, não apenas o Espírito habita dentro de cada crente, mas o Espírito habita na reunião dos crentes. O Espírito habita no culto. O Espírito habita no povo de Deus reunido. Ok? Nós perdemos de vista essa perspectiva do Espírito habitando o coletivo dos crentes, não apenas os crentes individualmente. O Espírito, irmãos, Deus capacita os crentes. Nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 20, os versos 21 e 22, que diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus está enviando os discípulos ao mundo. Ele entrou ali na reunião, as portas fechadas, os discípulos ficaram atônitos, e Jesus está dizendo, eu vos envio. E aí segue o 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então Jesus enviou e estava capacitando os crentes para enviá-los, capacitando eles para que eles pudessem pregar a palavra de Deus. É o que nós vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, onde Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, nós vemos o Espírito Santo aí como poder gerador,
como dinâmica da igreja, como força motriz da igreja, que é o que diz o nosso texto da lição. Mas o Espírito também dirige a igreja. Nós vemos isso em Atos, capítulo 8, versículo 29, quando Deus diz assim: Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. O Espírito Santo estava ali guiando Felipe, orientando ele. Nós vemos isso também no Concílio de Jerusalém. O Espírito Santo guiando a igreja. Atos capítulo 13, aliás, capítulo 15, nós vemos ali o parecer do Concílio de Jerusalém no verso 28, que diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne de animais sufocados. Então nós vemos ali um concílio da igreja, uma reunião de pastores e líderes, e o Espírito Santo dirigindo o seu povo para o que pareceu bem ao Espírito e aos líderes, ok? Por vezes, irmãos, nós confundimos, achamos que o Espírito Santo ele dirige denominações, mas as denominações, como a própria lição diz, são humanas, são limitadas, são imperfeitas. O Espírito dirige a igreja, é que a gente está falando da igreja invisível, da igreja espiritual, da igreja que vai morar no céu, não da igreja instituição, da igreja CNPJ, não. O Espírito dirige a igreja invisível, não as denominações. Muito importante isso, queridos. E o Espírito, irmãos, ele tem o papel mais importante da igreja, que é o quê? O Espírito é que produz efetivamente a conversão do pecador. O Espírito é que dá o crescimento à igreja. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8, que diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo. Então ele é ali o ator principal na conversão do homem pecador, na conversão do perdido. Nós vemos também que a igreja ela tem naturezas distintas. Ela tem a natureza local, a natureza visível e a natureza universal, a natureza invisível. Na natureza local, a igreja ela está fundamentada em templos, ela está em locais geográficos definidos, estabelecidos. A igreja local, ela é assolada por diferentes problemas. Cada igreja tem os seus dilemas, tem as suas necessidades, tem os seus conflitos internos, que fazem parte da vida humana, da sociedade humana. E também tem diferentes virtudes também. Como cada sociedade tem diferentes pessoas com diferentes talentos, cada igreja tem diferentes cristãos com diferentes capacidades, ok? A igreja local, ela é interessante nós percebemos que na época do Novo Testamento e na igreja primitiva, as igrejas tinham um modelo de governo congregacional, isto é, as igrejas eram autônomas, independentes. Elas não estavam organizadas em um sistema episcopal, onde é uma igreja-mãe com várias igrejas debaixo dela e mais igrejas abaixo e mais igrejas abaixo. A igreja não era uma pirâmide, a igreja, na verdade, era um platô, no qual todas as igrejas se ajudavam, tinham amor umas pelas outras, mas não mandavam umas nas outras, ok? Havia laços de fé e fraternidade, mas não havia uma organização piramidal nas igrejas, ok? E, lógico, havia igrejas locais mais e menos relevantes, como é o caso, por exemplo, das igrejas de Jerusalém e Antioquia, as duas igrejas mais relevantes no Novo Testamento. Mas elas abriam novas igrejas. Elas tinham iniciativas missionárias para que novas igrejas surgissem ao longo de todo o Império Romano. Porém, elas não determinavam, não impunham regras sobre as novas congregações, ok? É uma questão para nós pensarmos, ok? E as igrejas primitivas, elas pediam auxílio umas para as outras. Os bispos, os pastores das igrejas primitivas, eles se aconselhavam mutuamente. Eles compartilhavam textos, manuscritos. Os irmãos sabem que naquela época eles não tinham uma Bíblia compilada e formada como nós temos hoje. Então os pastores emprestavam manuscritos da Epístola de Pedro, Epístola de Paulo, Evangelhos e assim por diante, para que outras igrejas pudessem ter aqueles evangelhos, pudessem fazer cópias daqueles evangelhos, e para que a palavra de Deus
prosperasse, fosse expandida. Interessante, irmãos, nós notarmos que o governo da igreja, o sistema de governo da igreja primitiva, da igreja da Bíblia, não é o sistema de governo que nós temos hoje, ok? E nós também temos a igreja universal, a igreja invisível. Ela não está limitada a um espaço geográfico. A igreja invisível, irmãos, ela é formada por todos os salvos, todos os regenerados, todos aqueles que em todo tempo, em todo lugar, em todas as épocas, seguem os ensinamentos de Jesus, creem em Jesus. É o que nós temos lá na Epístola aos Hebreus, epístola cujo autor é desconhecido, aos Hebreus, capítulo 12, no verso 23, que diz o seguinte: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então essa igreja aqui, irmãos, ela considera os cristãos em todos os tempos. Até aqueles que já morreram fizeram parte da igreja, farão parte da igreja, da noiva do Cordeiro, no céu, nos últimos dias, quando tudo se consumar e Deus colocar debaixo dos pés de Cristo todos os seus inimigos. Ok? Essa igreja invisível, essa igreja que vai morar no céu, essa igreja ela é santa, ela é pura, ela é agradável aos olhos de Deus. Ela tem crentes de todas as denominações, irmãos. Ela não é sinônimo de denominação. Outra característica, para nós identificarmos uma igreja falsa. A igreja falsa ela é exclusivista. Ela defende que só a denominação deles vai para o céu, que só o grupo deles, só a seita deles é salva, é a igreja verdadeira. Graças a Deus que nós não pensamos assim, porque quando uma igreja começa a pensar que ela é exclusiva, ela começa a defender heresias que vão eventualmente tirá-la do verdadeiro corpo de Cristo. Como, por exemplo, defendem que Jesus não é o Filho de Deus, defendem a guarda da lei mosaica, vão defender que a Bíblia não é a palavra de Deus, única e exclusiva, que existem outros livros que são palavras de Deus, e assim por diante. A igreja invisível ela é maior que as denominações. A igreja invisível ela é perene. O que isso quer dizer? Ela é eterna, ela permanece, enquanto as denominações elas terão um fim, elas têm uma data de validade. Quando Cristo voltar nas nuvens, todas as denominações irão desaparecer e permanecerá apenas a igreja invisível de Deus. Ok? Nós não podemos dizer que as denominações podem alterar a natureza da igreja, que os rachas, os cismas, nós não podemos dizer se eles são ou não o plano de Deus. O que nós podemos dizer é o seguinte, que o evangelho cresce por diferentes estratégias do Espírito Santo no mundo. E com certeza, existir diversas denominações é uma permissão de Deus para que o evangelho cresça. Uma frase interessante, irmãos. Certa vez eu vi um pastor pregando dizendo assim, a igreja de Deus, ela é reino, ela não é tribo. As denominações são tribos. A igreja de Deus, ela é reino. Quem fazia parte do reino de Israel? Pessoas israelitas de todas as tribos. A igreja ela tem também uma dimensão comunitária. A igreja ela é indivisível. Deve haver comunhão na igreja, comunhão entre igrejas, inclusive de diferentes denominações. C.S. Lewis ele usava uma imagem muito interessante no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai dizer que a igreja é como uma grande casa, onde todos habitam. Alguns estão dentro da sala da casa, outros estão no jardim, outros estão em quartos separados, mais isolados, mas todos fazem parte da igreja. Ok? E a igreja, ela é unida como um corpo, não pode haver divisão no corpo, ok? Não pode haver também exclusivismos no corpo. É o que nós temos lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versos 3 e 4, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós vemos aqui, queridos, a multiforme sabedoria de Deus. Ela é expressa na igreja. A igreja não é um organismo uniforme, é um organismo multiforme. A igreja invisível, ela tem pessoas, tem crentes de diversas denominações diferentes. Ela está espalhada pelo mundo. E os crentes manifestam de formas diferentes
a sabedoria de Deus, através da sua adoração, do seu ensino, do seu estudo bíblico, da sua pregação, dos seus louvores e assim por diante. Por fim, meus queridos, nós devemos salientar que unidade e diversidade devem ser temas da igreja. E para isso nós devemos seguir a fórmula de Santo Agostinho, que é, nas coisas essenciais, nas doutrinas essenciais, nós devemos ter unidade na divindade de Cristo, na Trindade, na justificação pela fé por meio da graça, na doutrina da volta de Jesus real, na criação do mundo em 7 dias, como expressa na palavra de Deus. Ok? Nós devemos ter unidade nas doutrinas essenciais. Nas doutrinas não essenciais, nós devemos ter liberdade. Ok? Nós devemos ter unidade na ética expressa na palavra de Deus. Mas nos costumes e práticas locais, nós devemos ter diversidade. Tudo bem? As diferentes denominações devem reconhecer os seus pares dentro do reino de Deus. Não é porque uma denominação tem alguns costumes diferentes dos nossos que ela está excluída do reino de Deus. O que exclui ou inclui uma igreja no reino de Deus é o seu conteúdo bíblico, é a sua fundamentação na palavra de Deus. Ok? E aí, meus queridos, nós temos no Brasil os seguintes dados. Eu pesquisei aqui no site da Folha, no site abiblia.com. Nós temos que hoje no Brasil nós temos aproximadamente 33 mil denominações evangélicas, ok? Nós temos 109 mil templos evangélicos apenas e nós temos 17 templos abertos por dia no Brasil. Esse é um sinal contra a unidade da igreja? De maneira nenhuma. Esse é um sinal de que dentro da unidade deve haver diversidade. Nós temos diversidade de templos, de portas de igreja, de nomes de igreja, mas a igreja invisível, ela é uma, única, a igreja de Cristo. E para terminar, eu vou citar aqui uma citação do teólogo Roger Omanson, que ele, no seu estudo sobre a igreja, ele vai dizer o seguinte: a união é possível quando cessarmos de pensar em nossa igreja ou denominação como a videira, da qual todas as outras são ramos. Pelo contrário, Jesus é a videira e todos nós somos os ramos. Então ele vai dizer que quando nós pensamos que a nossa igreja é a videira, é a raiz, é o tronco do qual todas as igrejas são ramos, nós estamos equivocados. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Jesus é o fundamento. Ok, meus queridos? Muito obrigado, espero ter ajudado. Que Deus abençoe a aula de cada um, em nome de Jesus. Amém.